Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Caco Rocha. Então, na última live que eu fiz, na verdade, eu ia ler um pouco desse artigo aqui, que é o sítio de Jerusalém em 70 depois da Era Comum, depois de Cristo, né? Como queiram. Acabei que eu não fiz, mas eu vou fazer agora. A gente vai ler um pouco desse artigo aqui. Então, só um momentinho aqui, vamos lá. O sítio de Jerusalém em 70 depois de Cristo. O sítio de Jerusalém, em 70 depois de Cristo, foi o ápice da Primeira Guerra Judia, de 66 a 78 depois de Cristo, em relação às tensões entre as duas forças. Com o Império Romano em uma transição do imperador Júlio Claudiano para a dinastia Flaviana em meados de 69 depois de Cristo, havia grande pressão para reprimir a rebelião na Judéia. A grande revolta judia, devido aos tumultos religiosos e incrementos dos impostos sobre o último imperador, sobre o último imperador Júlio Claudiano Nero, existia um descontentamento evidente entre o povo da Judéia e o governo romano. Com o protesto se desprendendo, o procurador, um tipo de governador romano, Gécio Floro, saqueou o segundo templo em Jerusalém, reivindicando dinheiro para o império. Essas ações, acopladas com as tensões pré-existentes, desencadeou a rebelião que acabou se disseminando por toda a Judéia, dando começo à Primeira Guerra Judia Romana. Com a rebelião ganhando momento, o general Vespasiano, do Império Romano, foi apontado para lidar com o tumulto na Judéia. Com seu filho Tito ao seu lado, ele efetivamente sufocou a revolução ao conquistar redutos fortificados que circundavam a fortaleza principal de Jerusalém, apesar de se passar 2 anos após o início da revolta. Nero cometeu suicídio e inaugurou o ano dos 4 imperadores. Por último, Vespasiano, de 69 a 79, iria assegurar o trono com suporte das legiões sob o seu comando, e ele retornaria a Roma. Ele deixou a Judéia e seu filho Tito tomou o controle das legiões, dando continuidade na luta aos judeus. Em 14 de abril de 70 depois de Cristo, Tito e o Império Romano marcharam em direção a Jerusalém. Este dia foi somente 3 dias prévios à Páscoa daquele ano, da qual, em parte, foi a grande causa do aumento da população em Jerusalém. Provavelmente sim, porque muitos judeus saíam de várias partes do vamos assim, ou de várias localidades, né, porque se falar em país fica mais complexo, né, mas então de várias localidades, inclusive de Roma, para Jerusalém, esses judeus que habitavam outros lugares, que saíram por diversos motivos, por conta própria, por negócios, por não se sentirem seguros, várias formas as pessoas deixam seus lugares. Né? Então, é isso. Jerusalém antes do sítio. Jerusalém era um local fácil de se defender no tempo do sítio. A cidade foi construída entre vales, ela era elevada e, com isso, difícil de acessar. Circundada por uma muralha, Jerusalém tinha sido dividida em seções designadas a Cidade Alta, na parte oeste, onde os cidadãos de maior poder aquisitivo moravam, e o Monte do Templo, parte leste da cidade. Apenas ao norte do templo estava localizada a fortaleza de Antônia. Uma segunda muralha os protegia ao norte. Começando na fortaleza, durante a guerra, as pessoas de Jerusalém terminariam a terceira muralha, mas externa. Ou seja, vamos ver aqui se eu consigo aumentar tudo. Com a maioria dos outros redutos fortificados judios conquistados e
A Páscoa acontecendo, muitas pessoas tinham viajado a Jerusalém. Não sabemos se por razões políticas ou religiosas, mas sem dúvida devia existir um fluxo de pessoas na cidade quando os exércitos romanos chegaram e estabeleceram um perímetro. Com tantas pessoas lá e a guerra indo de mal a pior para a Judéia, existia um número de facções dentro da rebelião, resultando em muitos conflitos internos. Especificamente em Jerusalém, este tema causou perdas de recursos humanos e consumiu grande parte das reservas de comida previamente armazenadas. As duas lideranças predominantes das facções nas cidades eram Simão Bar Giora e João de Guichala. Simão, ou Simão, o Simon, mas é Simão mesmo, ou Shimon, como dizem lá os nossos amigos judeus, e seu grupo controlavam a cidade. Shimon e seu grupo controlavam a cidade alta e o palácio de Herodes no oeste, enquanto João e seus homens mantinham suas posições no Monte do Templo. Com Roma aproximando-se, a luta estava próxima a começar. Estabelecendo um acampamento e passando pela terceira muralha. Tito e suas legiões chegaram em 14 de abril de 70 d.C. Ao chegar, Tito saiu a cavalo com batedores para avaliar as áreas ao redor do templo. Nesse momento, os rebeldes atacaram os batedores de Tito e quase mataram o general. Pegos de surpresa e fora de formação, os romanos perderam muitos homens nessa luta rápida. Após o embate entre os batedores e os soldados judeus, os romanos estabeleceram um acampamento ao leste da cidade da Montanha de Olivos. Vendo que lá existia obstruções, vegetação intermináveis, Tito ordenou que o terreno fosse cortado e aplanado para aumentar a visibilidade e mobilidade para os equipamentos de sítio. Eles agora estavam totalmente preparados para começar o sítio com seu acampamento base estabelecido. Neste ponto, Tito montou mais 2 acampamentos ao noroeste da cidade. Os romanos começaram construindo rampas em cima da terceira muralha, lançando mísseis na equipe de construção. Os judeus não entregariam a muralha sem uma luta. Os romanos protegeram a construção das rampas utilizando suas artilharias como resposta. O exército de Tito demorou somente 15 dias para quebrar a muralha mais externa, apesar dos louváveis esforços dos rebeldes. Roma construiu um novo acampamento e os judeus retrocederam para a segunda muralha. O momento levou para uma rápida brecha na segunda muralha. Tomou somente 4 dias para passar por esta muralha. Tinha uma observação aqui. Com vários outros redutos fortificados, judios conquistados e com a Páscoa correndo, muitas pessoas tinham viajado para Jerusalém, ou seja, um destaque do texto, né? Estabelecendo um acampamento, acho que já foi aqui, um impasse dentro da segunda muralha. O exército de Tito demorou somente 15 dias para romper a muralha mais externa da cidade, né? O impasse dentro da segunda muralha. Até este momento, Roma estava fazendo um progresso constante em direção à conquista da fortaleza. Somente ao redor de 20 dias, desde o começo do sítio, que Tito tinha conseguido penetrar a segunda barreira de defesa da cidade. As legiões atravessariam assim que um buraco fosse aberto perante aquela muralha. Enquanto eles avançavam através das cidades em direção à última barreira, os rebeldes os emboscaram. A brecha era tão estreita que somente 2 ou 3 conseguiam retroceder e sair de volta. A brecha era suficientemente estreita para acabar formando um ponto de estrangulamento onde os rebeldes massacrariam os soldados profissionais. A derrota não foi
devastadora, mas a moral foi fraquejada nos acampamentos romanos naquela noite. Aí a muralha a oeste de Jerusalém. Com a mais recente derrota fresca na mente de ambos os exércitos, Tito ordenou uma muralha de circunverão a ser construída. Seu objetivo era distrair suas legiões em não ficarem se lamentando em perdas e impedir comidas de serem contrabandeadas por dentro de Jerusalém. Tito remontou o assalto na segunda muralha. E desta vez, quando o exército estivesse dentro, ele ordenou que toda a muralha fosse destruída, exceto pelas torres. Os líderes rebeldes acabaram ordenando um retiro para dentro da primeira muralha. Com um perímetro menor, se tornou muito mais fácil para os judeus segurarem esta linha. As muralhas mais altas e grossas da fortaleza da Antônia tornou uma posição mais fácil de defender. E foi aqui, no decorrer do sítio Andaria. Como feito nas outras muralhas, Tito ordenou rampas a serem construídas, aonde Arietes, eu lembro, toda vez que fala Arietes, eu lembro daquele personagem do He-Man, que era realmente um Ariete, uma máquina de guerra, derrubava tudo. O Arietes e torres de sítios foram situadas nas muralhas. Depois de 17 dias, as preparações foram finalizadas e Roma estava pronta para atacar a fortaleza. Desconhecido pelos romanos, os judeus tinham cavado uma mina que percorria diretamente debaixo do acampamento recém-construído. A mina foi preenchida com combustível e depois incendiada. A mina colapsou o projeto de engenharia e quando o fogo surgiu e veio à tona, ele incendiou o equipamento de sítio. Não se podia subestimar a engenhosidade dos defensores. Usando todos os recursos que eles tinham, eles foram capazes de frustrar uma máquina militar bem engendrada. Na verdade, eu falei engendrar bem engrenada. Uma coisa aqui que é interessante, assim, ou seja, qualquer pessoa que está numa situação, mesmo que você seja mais fraco no poderio militar, você ainda faz de tudo para se defender, né? A gente tem a história do Vietnã, por exemplo, que venceu o exército mais poderoso do mundo, né? Então, ou seja, mesmo os romanos sendo menos poderosos ou mais fracos em termos de equipamentos e até em estratégia de guerra, porque os romanos passaram a vida inteira guerreando, ou seja, tinham extensa experiência em guerrear, porque essa era a vida dessas pessoas, né? A maioria desses imperadores já foram generais que estavam no fronte ali, guerreando de noite e dia. Mas as pessoas, essa luta pela sobrevivência, que é natural, todos nós temos, essa vontade de viver, né? E a gente luta pela vida mesmo, faz com que coisas assombrosas aconteçam, né? Então, mesmo que com um exército mais poderoso, a vontade de guerrear ou de lutar bravamente para defender os seus ideais ou aquilo que você realmente defende, vai até as últimas consequências, vai sair força, poder de lugar que a gente nem imagina, né? A ciência já explica isso de alguma forma, né? Essa nossa vontade de sobreviver, lutar pela vida, né? Então é isso. A vitória na mina teve vida curta. Quando o incêndio foi extinguido, Tito ordenou um ataque à fortaleza. Enquanto a mina foi engenhosa, continha uma falha fatal. Ela enfraqueceu as fundações da fortaleza e depois de um dia de ataque, a muralha colapsou. Os romanos tinham penetrado a primeira muralha e tinham dado um passo à frente no monte do templo. 4 batalhas no templo.
O sítio, em particular, demonstrava positivamente a determinação de ambas as forças, os judeus lutando por sua sobrevivência e os romanos demonstrando a disciplina de seus treinamentos. Eu acabei de falar uma coisa mais ou menos isso, né? Quando as muralhas da fortaleza caíram, os romanos se depararam com um novo desafio, sua própria posição. Com uma brecha na muralha, uma pequena contingência de soldados atacaram na noite. É importante mencionar que eles fizeram isso sem receber as ordens diretas. Quando os defensores perceberam que não era toda a força romana, eles se mobilizaram para impedir os romanos de galgarem uma posição mais poderosa. Os reforços romanos eventualmente chegaram e uma batalha em grande escala se desencadeou. Sem a mínima vantagem de se posicionar em formação mais cedo, os judeus conseguiram uma vitória no final da primeira batalha no templo. Neste período, Tito ordenou que a fortaleza fosse totalmente destruída. Um novo ataque foi desencadeado durante a noite. Os legionários eram altamente treinados, mas a área era bem confinada e o caos foi demasiado para operar de uma maneira mais efetiva. A batalha durou até o amanhecer, mas nenhum dos dois lados conseguiu tomar uma posição de vantagem. Ultimamente, eles lutaram a segunda batalha no templo até um impasse. Algum momento depois, na conclusão desta batalha, os rebeldes atraíram os romanos até as muralhas externas do templo. Os judeus retrocederam na esperança de que eles pudessem capturar os maiores números possíveis de inimigos na muralha antes que os defensores incendiassem as colunatas da qual eles tinham acabado de retroceder. Soldados presos em um inferno acima das muralhas chegaram a ser vistos por ambos os lados na batalha. A vitória, mais uma vez, fortaleceu a moral judia e, ao mesmo tempo, e de uma maneira desfavorável, acabou afetando os romanos. E os judeus continuam dando lapada, né? E olha que eu fico dizendo o tempo todo que como é que o exército mais poderoso do mundo, né, do mundo antigo naquela época, poderia temer os judeus a ponto de criar um deus para aplacar a ira deles, né? E na verdade eu estou vendo esses deuses aqui lutando bravamente e os judeus partindo para cima deles. Se é que eles criaram algum deus para eles. Talvez depois disso eles tenham até criado alguma presepada, ou antes disso, né? Mas posteriormente nós estamos aqui em 70. Jesus teria vivido ali e morrido nos primeiros 30 anos daquele século, né, do século I, né, o que não faz sentido, vários anos depois, ele ainda está em evidência no sentido de que dá-se a impressão, principalmente desses defensores dessas ideias, de que ele havia sido criado naquele momento. Eles fazem uma mistura danada, tentam linkar coisas desconexas, que na verdade eles estão fazendo como o Silas Malafaia fez uma vez. Eu gravei um vídeo há muito tempo atrás, Silas Malafaia dizendo que havia um código secreto num capítulo lá, eu não lembro de qual é o livro, mas era do Novo Testamento, no qual esse código ele daria plenos direitos, né, dos pastores recolherem dízimos e ofertas. Ele lia um verso, pegava uma palavra, ou seja, ele passou um tempo fazendo isso para depois chegar ao vivo, pegar uma palavra de um verso, aí depois pegar outra palavra de outro verso e dizendo que estava desvendando um código. Incrivelmente. Coisas incríveis que acontecem, né? Então tá bom. Neste período, Tito ordenou que a fortaleza fosse totalmente destruída. Um novo ataque foi desencadeado durante a noite. Os legionários eram altamente treinados, mas a área e... Ah, tá, eu já li aqui, né? Então,
Vamos ler. Na terceira batalha, é isso mesmo, na terceira batalha, Tito destruiu toda a colunata ao norte para proporcionar uma abertura mais ampla para suas tropas. A área em aberto o fez possível empurrar para a frente a formação e, com isso, deu aos agressores uma vantagem incrível. Esse aqui é um, vamos dizer assim, é um texto pró-romano. Né? Vocês perceberam, embora a história esteja sendo contada aqui, isso aqui é um texto, é um artigo totalmente pró-romano. Olha só, presta atenção que eu vou ler aqui de novo. Na terceira batalha do templo, Tito destruiu toda a colunata norte para proporcionar uma batalha mais ampla para suas tropas. A área em aberto o fez possível empurrar para frente a formação e, com isso, deu aos agressores uma vantagem incrível. Com os defensores confinados, o templo interior, a derrota era iminente para os judeus. Em vez dos romanos avançarem sua ofensiva, os judeus investiram em um contra-ataque e atacaram as linhas inimigas. No entanto, surpreso, os homens de Tito mantiveram suas linhas. Eles lutaram por várias horas, mas nenhum dos dois lados conseguiu tomar território. No final, acabou sendo um empate. Você vê que os judeus continuam firmes e fortes, hein? Cada vez mais desesperados, e isso aqui muito à frente, tá? Nós estamos falando de 70, gente. A gente está falando de 70, a gente está falando do início do primeiro século, a gente está falando já nos últimos 30 anos, já faltando os últimos 30 anos para o segundo século, né? Então, cada vez mais desesperados, os judeus atacaram outra vez. Desta vez, contudo, os romanos não somente mantiveram suas linhas, mas também tomaram território, colocando os rebeldes contra o templo. Eles lutaram em espaço confinado mais uma vez, sem ordem, ou seja, eles não haviam sido autorizados pelos generais a partir para cima, né? Mas tudo bem. Uns poucos legionários tomaram a iniciativa e começaram um fogo no templo. O caos que se desencadeou favoreceu aos agressores e os romanos ganharam o dia. No assalto do templo, os romanos o saquearam por suas riquezas e assim concluíram a quarta batalha pelo templo. Roma conquista o resto de Jerusalém. O restante do sítio o restante do sítio veio com uma certa facilidade para os romanos, depois que Tito reivindicou o templo e realizou seus próprios sacrifícios dentro de suas muralhas. Houve um requisito por dois líderes judeus, Simão e João. Tem um erro aqui de português aqui. O restante do sítio veio, não venho, né? Faltou a correção aqui. Acontece também, né? Nas melhores famílias. Eles pretendiam negociar uma maneira fora da cidade, porém Tito não iria ceder qualquer vantagem a eles. Em vez disso, Tito ordenou uma parte da cidade ser pilhada e queimada. Roma empurraria as forças rebeldes até a parte alta da cidade do Palácio de Herodes, onde eles fariam seu último ato de resistência. Aqui tem uma imagenzinha, né, do triunfo de Tito. Significativamente enfraquecidos, os judeus estavam incapacitados para defenderem a si mesmos da mesma maneira que eles tinham feito antes. Tito cercou os rebeldes, colocando unidades de sítio dentro da cidade e flanqueando do lado de fora do muro. Sem o poderio de seus homens para se defender, Jerusalém tinha sido conquistada. Derrocada depois do sítio, Roma repartiu
suas punições com a batalha concluída e os vitoriosos do comando. É estimado pelo historiador antigo Tácito e Flávio Josefo, o Tácito ali foi de 56 a 118, e o Josefo foi de 36 a 100, que teve estimadamente entre 600 mil a 1 milhão e 100 pessoas mortas no sítio. Homens de idade de 17 ou mais velho eram enviados para campos de trabalhos pesados ou moldados para serem gladiadores. Mulheres e crianças foram vendidas à escravidão para os dois líderes Simão Bar Giora e João de Giscala. Tito tinha outros planos. Os dois foram levados de volta a Roma, desfilados pelas ruas como prisioneiros e publicanos julgados. João foi sentenciado à prisão, enquanto Simão foi julgado, espancado e depois executado. Depois do sítio, a primeira guerra judia-romana ainda seria lutada por mais 3 anos. Outros sítios notáveis aconteceriam, com o suicídio em massa em Massada. No fim, no entanto, os romanos seriam vitoriosos. Ultimamente, o sítio de Jerusalém não foi um sítio ordinário. Os efeitos duradouros que ele teve ao Império Romano não podem ser quantificados, mas sem dúvida mudou o curso da nação. A vitória legitimou Vespasiano e Tito como imperadores capazes para, assim, começar uma dinastia flaviana. E, lógico, lendo o texto aqui e fora isso, eu fico imaginando, apesar disso, qual o motivo esses dois caras aqui, né, os flavianos, Tito e Vespasiano, teriam, por exemplo, ainda de estar maquinando um Messias vamos dizer assim, um Messias para aplacar a ira daquele povo, né? Eles já haviam derrotado esse povo já estava conquistado. Na verdade, esse povo sempre esteve conquistado, né? Essa é uma grande realidade e a gente sabe isso desde de tempos anteriores ao próprio Cristo, em que os romanos já estavam lá estabelecendo força, moldando, exportando soft power e hard power, né? Isso aqui é um exemplo de hard power, quando o poderio da guerra, né, é colocado em funcionamento, e além da cultura, que apesar apesar dos judeus tentarem manter suas tradições, os judeus influenciaram muito, não só judeus, mas os helenos também influenciaram muitos povos, inclusive esses, né? Então, ou seja, ninguém está, vamos dizer assim, isento de ser influenciado por outras culturas. Nem mesmo nós, brasileiros, que somos terríveis como vamos para fora do país. Por isso que muitos brasileiros sofrem, né? Exatamente por essa questão de ir para fora do país, morar em outros lugares, e não compreenderem, ou não tentarem compreender como funciona aquela cultura. Nem leem antes disso para evitar algumas gafes. Mas é isso. Então, ou seja, nós temos aqui um texto que fala, descreve aqui uma parte de toda essa complexidade que foi vamos dizer assim, esse domínio romano sobre Jerusalém, mas assim, apenas um recorte que trata de uma batalha que teve até o Israel ser conquistada pelos romanos de novo, né? Conquistada de novo, porque eles estavam lá desde sempre. E o mais interessante é que a gente não pega nessas coisas assim, como diria o Rubens Sodré, nem sombra de qualquer coisa que se assemelhe com tudo isso que algumas pessoas têm proposto, né? Então, embora que o texto aqui não tem a ver com isso, mas faz parte de todo o conglomerado que tem a ver com a dinastia flaviana. Isso é um recorte, logicamente, mas é isso.
Então, valeu, muito obrigado, até a próxima. Esse era o texto que eu ia ler naquela live, mas já está lido, e é isso, e até uma próxima, muito obrigado, um abraço a todos vocês.